Imagine o seguinte cenário. Você acorda pela manhã e a primeira coisa que vem à sua mente são as contas atrasadas, os boletos que parecem nunca ter fim e aquela sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca alcançando. Quantas vezes você já se sentiu assim? Talvez até hoje, ao levantar da cama, esse tenha sido o peso que apertou seu coração. Mas eu quero te dizer algo. Você não está sozinho. Deus conhece a sua luta. Ele sabe do aperto que você sente e já preparou uma saída para transformar sua vida financeira. A palavra de Deus nos garante que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmo 23:1. Isso não é apenas uma promessa bonita, é uma realidade espiritual que podemos viver. Quando entregamos a Ele o controle das nossas finanças, quando reconhecemos que tudo vem das suas mãos, experimentamos um descanso sobrenatural, mesmo em meio às dívidas. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Como a oração pode abrir portas, como a fé pode gerar estratégias e como o favor divino pode conduzir você a uma nova fase de prosperidade. Agora, eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes pensou que bastava trabalhar mais, correr mais, se desgastar mais? A verdade é que sem Deus, até os nossos maiores esforços podem parecer insuficientes. Mas quando colocamos o Senhor no centro da nossa vida financeira, até mesmo as pequenas sementes que plantamos começam a dar frutos abundantes. A Bíblia nos conta, em Deuteronômio 28, sobre as bênçãos que seguem aqueles que obedecem ao Senhor. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Isso mostra que a obediência e a fé atraem a provisão divina. Não se trata apenas de dinheiro, mas de uma vida plena, em que cada área é suprida pela mão poderosa de Deus. Talvez você esteja endividado, olhando para números negativos na sua conta. Talvez esteja cansado de ouvir não dos bancos, cansado de viver no vermelho. Mas quero que saiba, Deus é especialista em transformar impossíveis em milagres. Ele abre caminhos no deserto. Ele multiplica azeite em vasos quase vazios. Ele faz cair maná do céu. E se Ele fez no passado, pode fazer hoje na sua vida. Por isso, antes de seguir, eu quero que você declare em voz alta: Senhor, eu entrego a Ti minhas finanças. Eu creio que o Senhor é meu provedor e nada me faltará. Faça dessa declaração uma chave de fé para este vídeo. Ao longo dessa mensagem, vamos orar juntos, meditar na palavra e aprender como viver uma vida financeira alinhada com o propósito de Deus. Mas antes de continuar, quero pedir algo muito especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique agora em inscrever-se. Ative também o sininho, porque todos os dias compartilhamos mensagens e orações que podem transformar a sua vida. E se este conteúdo já está falando ao seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Talvez um amigo, um parente ou até mesmo alguém que você sabe que está lutando com dívidas. Esta pode ser a resposta de oração que ele estava esperando. Respire fundo agora e abra o seu coração. O Espírito Santo vai te conduzir. Nos próximos minutos, você vai perceber que não está aqui por acaso. Existe um propósito para a sua vida e até mesmo nas finanças, Deus deseja te ensinar, restaurar e prosperar. Então fique comigo até o final, porque no último momento desta mensagem, nós vamos fazer juntos uma oração poderosa, que pode ser o ponto de virada da sua caminhada financeira. Agora que já estabelecemos a base de fé de que Deus é o nosso provedor, quero te levar a refletir mais profundamente sobre como a Bíblia nos ensina a lidar com as finanças. Muitas vezes, pensamos que prosperidade é apenas ter muito dinheiro na conta, mas a verdadeira prosperidade vai além disso.
Ela está ligada a viver em paz, sem dívidas opressoras, tendo o suficiente para sustentar a sua casa e ainda abençoar outras pessoas. Em Filipenses 4:19, a palavra de Deus diz: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus." Note que Paulo não disse que Deus supriria apenas algumas necessidades, mas todas. Isso significa que se hoje você precisa de um emprego, ele pode abrir uma porta. Se você precisa quitar uma dívida, ele pode trazer estratégias e recursos inesperados. Se você precisa aprender a administrar melhor o que tem, ele pode lhe dar sabedoria. A provisão de Deus não se limita ao que vemos. Ela vem do infinito tesouro da sua glória. Mas existe uma chave poderosa nesse processo: a fidelidade. Em Malaquias 3:10, encontramos uma promessa clara, ligada à obediência no dízimo e nas ofertas. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança." Essa passagem não fala apenas de entregar parte da nossa renda, mas de reconhecer que tudo o que temos pertence ao Senhor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele se encarrega de cuidar do restante. Talvez você pense, mas como posso dar se já não tenho o suficiente? É exatamente aí que entra a fé. Não se trata do valor, mas do coração. Jesus nos mostrou isso quando elogiou a viúva pobre, que deu apenas 2 pequenas moedas no templo. Marcos 12:41-44. Ela deu tudo o que tinha, e isso foi mais valioso aos olhos de Deus do que as grandes ofertas dos ricos. Porque o Senhor não olha para a quantia, mas para a disposição do nosso coração. Quero que você entenda algo muito importante. Viver sem dívidas e prosperar financeiramente não começa no bolso, mas na mente e no coração. A mudança precisa começar em como você enxerga os recursos que Deus te dá. Se você os vê apenas como algo para sobreviver, vai sempre viver no limite. Mas se você os enxerga como sementes, então cada real pode se multiplicar e produzir frutos que abençoam sua vida e a de outros. E é aqui que entra a oração como ferramenta prática. Quando oramos, entregamos nossas preocupações ao Senhor e pedimos que Ele nos guie em cada decisão. A Bíblia diz em Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Isso significa que até para organizar suas contas, renegociar uma dívida, planejar seus gastos ou investir melhor, você pode e deve buscar a direção divina. Deus não quer apenas te livrar das dívidas, Ele quer te ensinar a prosperar de forma sustentável. Neste momento, eu te convido a orar comigo. Senhor, eu reconheço que preciso da Tua sabedoria para lidar com minhas finanças. Perdoa-me por tantas vezes ter tomado decisões sem te consultar. Eu entrego a Ti minhas dívidas, minhas preocupações e meus sonhos financeiros. Abre as janelas do céu sobre a minha vida. Dá-me clareza de mente, disciplina e fé para caminhar em vitória. Em nome de Jesus, amém. E antes de prosseguirmos, eu quero te pedir algo muito importante. Escreva aqui nos comentários a sua principal luta financeira. Talvez seja uma dívida específica, a busca por um emprego ou até mesmo o sonho de abrir um negócio. Coloque isso em palavras, porque quando você escreve, você também declara diante de Deus que crê em uma mudança. E juntos, como família de fé, vamos orar uns pelos outros. Agora, respire fundo e receba essa palavra. O tempo de escassez não é o fim da sua história. Deus está escrevendo um novo capítulo, e nele você não será um devedor, mas um abençoador. No próximo momento, vamos aprofundar ainda mais nesse tema.
e ver como o Senhor usa exemplos práticos e testemunhos para mostrar que a prosperidade é parte do plano dele para a sua vida. Até aqui, já entendemos que Deus é a fonte de toda provisão, que a fidelidade abre portas espirituais e que a oração nos conecta à sabedoria divina. Agora, eu quero compartilhar com você algo ainda mais transformador. Histórias e exemplos práticos de como a fé em Deus pode mudar totalmente a vida financeira de uma pessoa. A Bíblia está cheia de testemunhos de provisão sobrenatural. Em 2 Reis 4, vemos a história da viúva do profeta, que estava endividada e prestes a perder seus filhos como escravos para pagar a dívida. Ela não tinha nada além de um pouco de azeite em casa. Mas o profeta Eliseu disse a ela que pegasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e começasse a enchê-las com o azeite que tinha. Milagrosamente, o azeite só parou de jorrar quando todas as vasilhas estavam cheias. Com isso, ela pôde vender o azeite, pagar a dívida e viver do restante. Veja como Deus transforma uma situação de desespero em abundância. O pouco, quando colocado nas mãos de Deus, se torna muito. E quantas pessoas hoje não vivem essa mesma realidade? Pessoas com dívidas, desesperadas, achando que não há saída. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ele pode multiplicar recursos, abrir portas de emprego, trazer clientes inesperados para o seu negócio, ou até mesmo usar pessoas para abençoar a sua vida de formas que você nunca imaginou. O importante é não perder a fé. Quero compartilhar também um exemplo contemporâneo. Uma irmã em Cristo estava atolada em dívidas e humanamente não havia solução. Ela decidiu se entregar em oração diariamente, colocando cada boleto diante do Senhor. Além disso, começou a anotar todos os seus gastos, pedindo direção a Deus sobre cada decisão. Aos poucos, portas de trabalho começaram a se abrir, dívidas foram sendo negociadas e, em alguns meses, ela estava livre do peso que a oprimia. Hoje, ela testemunha que a oração não só mudou suas finanças, mas também seu coração, porque aprendeu a depender de Deus em tudo. Talvez você pense, mas isso nunca aconteceria comigo. Eu quero te lembrar que Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez com a viúva de Eliseu, com a irmã que compartilhei, ele pode fazer com você também. A chave é colocar sua fé em ação. Em Tiago 2,17 está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não basta apenas orar, precisamos também agir com sabedoria e disciplina, sempre guiados pelo Espírito Santo. Agora eu quero falar sobre mudança de mentalidade financeira. Muitos vivem como se a escassez fosse normal, como se o endividamento fosse uma sentença eterna. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que o plano de Deus não é te ver aprisionado por dívidas, mas sim livre, capaz de prosperar e de abençoar outras pessoas. E para que essa mudança aconteça, você precisa começar a declarar: eu não sou escravo da dívida, eu sou filho de Deus e a minha vida financeira está debaixo do cuidado dele. Essas declarações de fé têm poder, porque alinham a sua mente com a verdade da palavra. Neste momento, eu quero orar com você. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus de milagres. Eu apresento diante de ti a vida financeira desta pessoa que ora comigo agora. Que toda dívida seja removida, que toda opressão seja quebrada e que portas de prosperidade se abram. Dá-lhe novas ideias, estratégias, sabedoria para administrar e coragem para confiar mais em ti do que nos números do banco. Que esta vida se torne um testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Antes de continuarmos para a reta final, quero te pedir: compartilhe este vídeo
com pelo menos uma pessoa que você sabe que está passando por dificuldades financeiras. Seja um instrumento de Deus para levar esperança e fé a alguém que precisa. No próximo e último momento da nossa mensagem, nós vamos concluir com uma palavra poderosa de fé, um apelo para que você entregue completamente sua vida financeira a Deus e uma oração final que pode marcar o início de uma nova fase da sua caminhada. Chegamos ao momento final desta mensagem. Se você acompanhou até aqui, é porque o Espírito Santo está falando com você. Nada disso é coincidência. O Senhor conhece sua dor, suas dívidas, suas lutas e também conhece os sonhos que você carrega em seu coração. E Ele trouxe você até aqui para te lembrar de algo. O propósito dele para a sua vida é maior do que qualquer dívida, maior do que qualquer aperto financeiro. Quero que você imagine agora um futuro diferente. Imagine acordar sem a pressão das dívidas, sabendo que cada conta está em dia, que há paz no seu lar, que você tem recursos não apenas para viver dignamente, mas também para abençoar outras pessoas. Isso não é um sonho distante. Isso é parte da promessa de Deus para aqueles que confiam nele e colocam sua vida financeira em suas mãos. Jesus disse em João 10:10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Isso inclui cada área da sua vida, inclusive as finanças. Não se trata de uma abundância apenas material, mas de uma vida completa, em que a paz, a alegria e a provisão caminham juntas. O diabo tenta roubar a sua esperança, dizendo que você nunca vai sair dessa situação. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que você não é escravo das dívidas, você é herdeiro das promessas do Senhor. Se até aqui você ouviu, refletiu e orou comigo, agora é a hora de dar um passo além. É hora de entregar não apenas suas dívidas, mas toda a sua vida nas mãos de Deus. Não adianta querer apenas a bênção financeira sem antes receber o abençoador. É por isso que eu quero te convidar a fazer uma entrega total a Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha feito essa oração antes, ou talvez já tenha feito, mas sente que precisa recomeçar. Este é o momento. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu entrego minha vida, minhas finanças, meus sonhos e meu futuro em Tuas mãos. Perdoa os meus erros, limpa o meu coração e faz de mim uma nova pessoa. Eu declaro que Tu és o meu Salvador e que a partir de hoje a minha vida pertence a Ti. Guia-me em cada decisão e ajuda-me a viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que uma nova história começa hoje. O Senhor não apenas vai cuidar das suas finanças, mas de todo o seu ser. A caminhada com Ele é de crescimento, de transformação e de vitória. Agora, antes de encerrarmos, quero te pedir mais uma vez. Se este vídeo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com mais pessoas. Há muita gente vivendo debaixo do peso das dívidas e precisando ouvir que existe esperança em Deus. Você pode ser a ponte para que essa palavra alcance corações aflitos. E não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e siga crescendo espiritualmente, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina.